Para o painel de agora, gostaria de colocar Cláudio Caivano e Paulo Cogos para falar sobre censura e perseguição política. Você que manda, o James. O que a gente faz aqui? Vamos cantar uma música, Cogos? Gostaria que você falasse um pouco sobre os bastidores do processo do 8 de janeiro, dos presos políticos, e também saber um pouco sobre a opinião do Cogos, vocês debaterem um pouco a respeito. Feito, obrigado, James. Primeiro, muito obrigado a você pelo Foro Alberdiano me convidar e a todos que estão presentes. Ao meu amigo aqui, eu não preciso nem agradecer, a gente está nessa caminhada juntos há muito tempo. Eu conversei com a Vanessa agora, eu disse para ela o seguinte, tem uma frase do Lyoto Machida, não sei se vocês conhecem, um lutador de UFC, né, aposentado, da família Machida. Todos eles são faixa preta em karatê, e eles disseram o seguinte, todo mundo tem uma estratégia quando vai para um combate, até tomar primeiro murro. E ela que bateu num bandido e que já foi atleta, sabe muito bem disso. O Mauro não está aqui, mas quem atira de verdade, quem se prepara, tem um pensamento chinês até que diz o seguinte, prepare-se para o pior, treine para o melhor e aceite o que vier. Muitas vezes no Brasil isso é pervertido, né? Ou seja, como acho que o vice-prefeito que falou isso, né, sobre lógica, dialética, estou falando ao contrário, né? Lógica, dialética, retórica e poética. Eles pegam um pensamento como esse e pervertem a lógica, esmurram a dialética, estupram a retórica e se apropriam dela e nem precisam fazer nada com a poética, porque não precisa mais ter imagem. Não precisa mais de uma imagem bonita, basta simplesmente dizer que eles estão defendendo, fazendo uma defesa de direitos humanos. Então a gente vai rapidamente tratar sobre tudo isso, mas esse pensamento chinês, ele foi pervertido ao longo do tempo. E aí as duas primeiras frases foram suprimidas. E para o brasileiro só ficou, aceite o que vier. Quem fez isso, e a gente conversava sobre isso, Vanessa, foi o Estado brasileiro. Agora, para que eu preciso do Estado? Essa é a pergunta que cada um tem que se fazer. Antes de você responder essa pergunta, você precisa responder uma anterior. O Brasil é uma nação? Está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que nós somos a República Federativa do Brasil, composta entre cada uma das 27 organizações, né, de Estado, mais os municípios, em prol da soberania, e lá no item 3 tem em prol da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, para vocês, na visão de vocês, foi respeitada no 8 de janeiro? Não. Então tá. Vamos voltar um pouco para trás, para explicar por que o 8 de janeiro aconteceu. Quem se vacinou? Não tem resposta certa. Só que gostaria de ver cada um levantasse as mãos e fosse honesto consigo mesmo. Quem é que se vacinou aqui? Sim, que tomou vacina. Covid. Pandemia. Está dividido, talvez alguns estejam com vergonha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ação direta de inconstitucionalidade, duas ações diretas de inconstitucionalidade relatadas pelo excelente ex-ministro Ricardo Lewandowski, mentira, hashtag falei mentira, 6586 e 6587, dizia lá no item D que não poderia haver vacinação compulsória de maneira forçosa, que a dignidade da pessoa humana e o consentimento precisaria existir. Eu pergunto a vocês de novo, a dignidade da pessoa humana durante a pandemia foi respeitada? E quem desrespeitou? Foi o Estado? Não. Resposta errada. Foram vocês. Foram cada um de vocês. Cada um de vocês desrespeitou a dignidade da pessoa humana, de vocês mesmos e dos seus semelhantes.
Eu fui detido 5 vezes no sistema de trens metropolitanos de São Paulo, por não usar máscara. Por que eu não usava máscara? Porque eu sou contra a ciência? Então, primeiro, porque eu não sou burro. Isso já é um grande alento para mim e acredito que para minha esposa. Então, a gente pesquisa. Eu sou filho de médico, irmão de 2 médicos, um deles, infelizmente, esquerdista. Tomou 5 doses de vacina. Está com tremores. Meu irmão, eu não falo com ele há 10 anos, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Os destinos destino de cada um de nós dois afastou um do outro. E parece óbvio agora, com essa polarização, por que nós nos afastamos, os pensamentos são completamente díspares. E, em virtude, eu atribuo às vacinas. Ele está com tremores, ele é um baita de um oncologista, e não é ele que me diz, porque eu não vou dizer a outra pessoa que eu sou bom. São outras pessoas que têm que dizer que eu sou bom. Então, eu ouvi de terceiros que o meu irmão era um baita, porque infelizmente vai ter que parar, mas é um baita de um oncologista. Ele é um mastologista, ele cuida de mamas, provavelmente vai ficar agora na identificação, vai deixar de ser um cirurgião para virar um radiologista. Ele vai olhar radiografia, vai olhar ultrassonografia, enfim, vai ter que se adaptar, porque ele não respeitou a dignidade da pessoa humana. De quem? Dele. E não existe pessoa neste país que defendeu mais a dignidade da pessoa humana do que Jair Messias Bolsonaro, que hoje colocou tornozeleira. Acredito que todo mundo já recebeu essa notícia. Não é que ele colocou, Colocaram nele. Eu fui convidado para falar sobre censura, e tudo o que está acontecendo no Brasil dispensa que a gente fale sobre isso. Foi colocada a tornozeleira eletrônica num ex-presidente para que ele não saísse de casa, não fizesse o trabalho que ele vinha fazendo e não pudesse falar em redes sociais. Mas então vou me ater para passar a palavra, não vou fazer monólogo, vou passar a palavra para o Cogos. Vou definir para vocês. Eu tive que estudar, estou tentando me tornar um especialista em anistia e dignidade da pessoa humana, porque não existe espécime desse tipo na direita. Então, eu tive que ir beber nas fontes da esquerda. Então, vários livros depois, eles me convenceram que, e porque se basearam em Immanuel Kant, que a dignidade da pessoa humana prevê 4 requisitos. 4 requisitos, Cogos. Valor intrínseco. Autonomia. Nessa ordem eles colocaram, tá? Valor intrínseco, autonomia, mínimo necessário e reconhecimento. Acho que eu não preciso dizer para vocês que essa última aqui, reconhecimento, a esquerda perverteu a lógica, dizendo que você pode se reconhecer da maneira que você quiser. Não. Um dos princípios dos direitos humanos que tem como fundamento é a própria dignidade da pessoa humana. E esse fundamento é não coisificar a pessoa humana. Então, quando você permite que uma pessoa se reconheça como um aparador, como uma mesa, como uma cadeira, como uma árvore, você está coisificando essa pessoa. Como pets também, porque pets são coisas para o Código Civil. São propriedades semoventes, ou seja, que se movem. Então, independentemente da gente ficar aqui discutindo filosoficamente se eles têm alma ou não, eles pertencem ao ser humano, nós os domesticamos. Então, quando você permite que uma pessoa se reconheça como cachorro, você está coisificando essa pessoa, ou como gato, ou como um lagarto, enfim. Agora, vamos voltar e provar por que Bolsonaro foi a pessoa que mais defendeu isso, e o fez, porque eu tive lá quarta-feira em Brasília, perguntei diretamente ao assessor, vou me furtar de dizer o nome por motivos óbvios, eu tenho muito contato com ele, a gente se fala por WhatsApp também. Ele me recebeu lá, ficamos numa reunião, e eu perguntei se Bolsonaro tinha ciência do que tinha feito em relação a isso. E ele disse que não. Valor intrínseco. Qual é o valor? Qual pode ser o valor intrínseco de uma pessoa humana? A vida. Cogos, quem é que nos deu a vida? Deus.
Deus. Primeiro dos 4 itens, Deus. Eu vou inverter a ordem para dar certinho o que ele dizia. Segundo requisito, reconhecimento. Pertencer a uma pátria. Me reconheço como um brasileiro, um cidadão brasileiro, detentor de direitos e deveres. Deus, pátria. Mínimo necessário. Qualquer ser humano que nasça, qualquer pessoa humana que nasça, precisa de um mínimo necessário para conseguir sobreviver. E quem o ampara? Família. Então já temos 3, né, Cogos? Deus, pátria, família. Autonomia, me parece óbvio. Autonomia de vontade, eu decidir aquilo que eu quiser. Liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. O pilar da existência humana. Antes de existir uma sociedade, existe um indivíduo, porque se você tiver uma sociedade sem indivíduos, ela sobrevive? Não. É como um conjunto vazio. Não vai existir sem os seus elementos. Então, vou passar a palavra para o Cogos, finalizando dizendo o seguinte: os bastidores de Brasília, de tudo que eu vi lá, na quarta-feira e todos os 2 anos que eu passei atrás da anistia, eu trabalhei 1 ano por ela e por isso eu fiquei impedido de entrar na Câmara dos Deputados por 9 meses. É que eu não falei uma coisa para vocês porque eu fico muito envergonhado quando eu tenho que falar isso. Eu sou advogado. E dizem que para esse tipo de profissão, para esse tipo de profissional, nenhum prédio público pode ser fechado para ele. Mas eu fiquei 9 meses sem poder entrar na Câmara dos Deputados. Passei vergonha na frente de inúmeras pessoas que às vezes ficam na fila ali para se cadastrar, não podia entrar, ligava para deputado desceu, discutiu, não adiantou. Agora, finalmente, a gente conseguiu para voltar a trabalhar. Vou passar de verdade agora. Só a anistia vai devolver a dignidade da pessoa humana a todos os presos políticos do Brasil. Bom, mais uma vez agradeço a presença de vocês, a oportunidade de estar aqui, principalmente de estar ao lado de alguém que está defendendo a dignidade, não só dos presos políticos, mas de todos. Porque os grandes autores da filosofia ocidental falam sobre isso. No momento em que nós aceitamos que a injustiça seja cometida contra qualquer pessoa, é os nossos próprios direitos que nós estamos abdicando. Então, eu agradeço o Caivano por estar me defendendo, por estar defendendo cada um de nós aqui. Porque no rosto de cada preso político ali do 8 de janeiro está o nosso, e está também de um prisioneiro que foi injustamente crucificado, Jesus Cristo. Está também toda a ideia fundadora da filosofia ocidental, que foi Sócrates, que foi executado, não era nem por falar a verdade, hein? Sócrates foi executado por questionar as ideias. Esse método de fazer perguntas, né, que o Alan até falou, de como convencer um esquerdista, é o método socrático. Então, na história do pensamento ocidental, nós temos Sócrates, que foi condenado à morte por fazer perguntas, por buscar a verdade. Ele não tinha condições de achar a verdade por si mesmo, porque ele era só um homem, mesmo sendo o poderoso Sócrates. Até que a verdade veio. A verdade se encarnou lá na manjedoura, lá em Belém. E o que fizeram com a verdade encarnada? Primeiro, não reconheceram. Pilatos perguntou o que é a verdade. Estava lá na frente dele. E a verdade foi crucificada. Então, nós deveríamos ter aprendido a lição. A busca filosófica da verdade foi condenada à morte. A verdade encarnada foi condenada à morte. Então, a perseguição à verdade é o grande ponto da batalha entre a tirania, que tira a nossa dignidade, e a batalha pela dignidade da pessoa humana, que não é outra coisa senão uma participação da dignidade de Deus ao nos criar. E aí, vamos fingir que você não ouviu, deixa eu só arrumar.
Vai escapar. Não, deixa ele. Esse tem que ficar preso. Liberdade! Aqui eu vou dar uma de Xandão. Alistia ele, pô! Mas, enfim, né? Alívios cômicos à parte. Onde é que eu estava mesmo? O grande ponto é aquele que o Stalin falava, é isso que eu queria lembrar. Stalin, como um ditador totalitário, comunista, inimigo da dignidade, da liberdade, ele disse: nós não vamos permitir que o povo tenha armas, senão vão se opor a nós. Mas por que então nós permitiríamos que o povo tivesse opinião? Que chega a ser até mais perigoso para os tiranos. Porque quando as pessoas buscam a verdade, elas vão questionar o quê? A tirania. O que é a tirania, senão uma falsidade, um poder indevido, uma falsa autoridade, uma autoridade ilegítima? Então, todas as ditaduras, todas as tiranias, isso Mises já falava também, elas não conseguem se impor sozinhas. Elas não são um literal Leviatã capaz de subjugar todas as pessoas contra a vontade delas. Mas elas contam com uma fachada, com uma mentira ideológica, com uma utopia, com falsas esperanças que eles nos vendem. Lá em Isaías, na Bíblia, está falando: cuidado com aqueles que fazem falsas promessas de felicidade. Aí vem lá a turma do Klaus Schwab na Nova Ordem Mundial e fala: vocês não terão nada, não terão nem privacidade, mas serão felizes. Ué, não é sobre esse tipo de psicopata que o profeta Isaías nos alertou? Mas tudo isso é baseado em mentiras. A mentira de que o Estado vai te proteger ao confiscar as tuas armas. A mentira de que o Estado é capaz de prover bens e serviços melhor do que o empreendedor que conhece o seu negócio. Eu, como libertário, fico horrorizado quando eu vejo isso. Então, tudo se baseia em mentiras. Como é que você faz para desmascarar a mentira? Questionando e buscando a verdade. Mas você tem que ter a liberdade de questionar, a liberdade de buscar a verdade, que consiste na manifestação de uma coisa que nos torna humanos, que é a capacidade de expressar e comunicar o pensamento. Porque armas são importantíssimas, vocês viram aqui a nossa discussão com o Mauro, óbvio que são importantíssimas, mas o porco-espinho também tem. O tigre dente de sabre também tem. Então os bichos têm armas, mas os bichos não têm a capacidade de pensar, de abstrair a realidade das coisas sensíveis, que é a definição de inteligência, e muito menos a capacidade de comunicar e expressar esses pensamentos. Então, quando existe a censura, quando existe a perda da liberdade de expressão, é muito pior do que simplesmente nos escravizar. O desarmamento é uma escravidão. Agora, a censura e a perseguição política são uma total desumanização, uma coisificação, como o Caivano muito bem falou. Isso nunca poderia ser tolerado. O Francisco Soares, que é um teólogo que eu gosto muito, ele fala: primeiro veio o uso da razão e a comunicação daquilo que é raciocinado. Depois vem as instituições. As instituições são fruto dessa razão e dessa comunicação humana. Então, quem as instituições políticas pensam que são, para tolher aquilo que veio antes delas e que é um fator gerador delas? Isso é a mesma coisa que o Estado querer regular a família. Isso é a mesma coisa que o Estado querer se colocar acima da religião organizada, porque a família, a religião, a comunicação, a expressão e a propriedade privada são todas as instituições que precedem a política e o Estado. Então, a política e o Estado deveriam, no mínimo, respeitar o que veio antes, o que os causou. Senão, nós temos a perversão dessas instituições. E a censura e o controle de pensamento, o controle e a fabricação de narrativas é a principal arma deles. Eles se valem do silêncio, por exemplo. Isso o Papa São Gregório Magno falava muito. O silêncio é uma ferramenta da tirania, porque ele impede a comunicação. Então, não, mas espera aí, você pode continuar pensando o que você quiser, você só não pode falar. Ah, então isso aí é um serviço prestado à mentira. Assim como o caos e o ruído das narrativas fabricadas. Quando esses ditadores usam todas as suas manobras sofistas, né, para falar que não, você tem liberdade de expressão, mas você tem que encarar as consequências, né? Tem liberdade de expressão, mas também tem Liberdade de consequências. expressão não é liberdade de agressão. Olha que bonito. Eles mudam o significado das palavras. E vejam que antes de a tirania, eles mudam o significado das palavras. Então, você se expressar virou agressão, né? Então,
a primeira coisa que eles manipulam é a linguagem. Isso Confúcio falava na China antiga. É o primeiro ponto onde a vacina da tirania é injetada na sociedade. A agulhada começa aí. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito é quantas vidas eu poderia ter salvado e não salvei porque eu fui censurado. Durante a ditadura sanitária, eu falei para as pessoas aquilo que o John McAfee, o inventor do antivírus, falou: não tomem esse negócio. O que aconteceu com o John McAfee depois que ele falou isso? Foi de base. Mataram ele. Falaram que mataram ele, não é? Acho que ele se exilou. Deus queira. Tomara que você tenha razão e esteja errado. Mas seja como for, queriam matar o cara por falar isso. E eu falei isso. E eu falei essas coisas. E perdi o meu canal do YouTube. Perdi várias páginas de Instagram. Perdi várias páginas de Facebook, de Twitter também. E de vez em quando chega uma pessoa e fala: Cogos, obrigado, você me salvou. Você salvou minha irmã, você salvou meu pai. Eu fico muito feliz de ouvir isso, mas eu também fico triste de pensar o que eu poderia ter feito se não fosse a censura. E se os tais cientistas pagos pelo sistema têm tanta razão assim, por que eles não convencem? Por que eles usam a força da censura? Aonde que a censura é ciência? Ah, não, você não pode questionar a ciência. Não, questionar a ciência é a própria definição de ciência. A ciência é feita de questionamentos científicos. Então, se eu não posso questionar a ciência, eu não posso fazer ciência. Então, o que eles estão fazendo não é ciência política, e é política feita da pior forma possível. Não é a boa política, que é a arte do bem comum, como os aristotélicos, tomistas falavam. O que eles estão fazendo é crime, usando o poder político como instrumento. E se a política deveria servir as pessoas, Aristóteles falava, quando o político passa a servir a si mesmo, você tem a corrupção das formas de governo e a instauração da tirania. E aí, o que é o povo para esses tiranos? É coisa. É uma fazenda humana. Vocês servem para pagar imposto, vocês servem para consumir o que o governo fala que você tem que consumir, e pronto. Ninguém aqui existe para satisfazer um projeto político. Vocês existem porque Deus quis que vocês existissem, porque vocês têm valor intrínseco diante de Deus. Ponto. Isso implica uma série de direitos. A hora que a sua existência livre, ou seja, humana, não te reduzindo a um bicho, ela é condicionada a um projeto de poder, isso já é a redução a bicho. O meu direito precede o projeto de poder. O projeto de poder, ele tem que existir dentro desse limiar. Qual que é esse limiar? É o meu consentimento. Se eu não consentir, não é válido. Então, o que aconteceu no 8 de janeiro, no final das contas? Foram pessoas que estavam expressando o seu descontentamento com o sistema, com a esquerda. São pessoas que estavam expressando o apoio a uma vertente política. São pessoas que estavam expressando não só os seus pensamentos, mas que estavam exercendo um dever cívico. Não era só um direito que eles estavam exercendo, era um dever cívico de lutar pela moralização da sociedade. Essas pessoas foram perseguidas e presas não por expressarem uma opinião subversiva, mas justamente por expressarem aquilo que poderia restaurar a moral no país. Ali você tem a total inversão dos valores. Ali você tem a punição das virtudes pelo vício. É o vício tendo poder em cima da virtude. Nenhuma sociedade sobrevive a isso. E a nossa única defesa é o que o Caivano está fazendo. Você recuperou o seu canal? Recuperei. Eu recuperei. Na época do governo Bolsonaro. Né? Eu recuperei também por via judicial, perdi pela mesma motivação. E engraçado que, óbvio, eu advoguei em causa própria, e a juíza que pegou o caso disse que se eu quisesse pregar, com esses termos, se eu quisesse pregar contra a ciência, que eu fosse para uma praça pública e subisse num banquinho. Aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse dito algo semelhante ou na mesma proporção, inversamente a ela, o que teria acontecido comigo? Não iria preso, mas eu vou contar para vocês o que houve, porque eu defendi inúmeras pessoas, médicos, professores, funcionários públicos da CPTM, que não queriam se vacinar, mas que estavam sendo obrigados a apresentar carteira de vacinação.
E nós ladeamos, nós nos conhecemos, inclusive, dessa maneira, mais proximamente. Que a gente ladeou trincheira. A gente foi para a rua. Todas as manifestações contra o passaporte, não é contra a vacina, é contra o passaporte vacinal. Cada um sabe de si. E é o que Bolsonaro disse, por isso eu continuo dizendo. Ele foi o maior, foi e continua sendo o maior defensor da dignidade da pessoa humana. Te deu a liberdade. Você decide. Você quer se vacinar? Se vacine. Não quer? Não se vacine. E eu resolvi não me vacinar. E aí, quando eu defendi essas pessoas, tinha um caso de Sorocaba emblemático, uma professora estava sendo atacada, perseguida pela diretora da escola, e eu fiz a seguinte colocação para a juíza. Eu pedi liminar, evidentemente, para ela ser mantida no cargo, antes do mérito, e aí eu disse na liminar a seguinte frase: a vossa decisão, com todo respeito, a vossa decisão demonstrará se Sorocaba está para a vacinação no Brasil, como a SS estava para a opressão do povo na Alemanha. Eu só contei a história para ela. Ela achou aquilo, ela respondeu também de maneira muito educada, elegante: vou encaminhar o seu nome para a OAB. Quase que eu respondi para ela: entrar na fila. Tem um monte já. Eu fui, em virtude dessa luta, já fui perseguido, fui denunciado no Ministério Público Federal por um youtuber de esquerda, fui denunciado na OAB, no Conselho Federal da OAB. A OAB nos perseguiu por termos ido, né, eu e outros advogados de outros estados. Eu fui um dos primeiros de outro estado a chegar em Brasília, no dia 9, e aí a OAB de lá nos perseguiu, dizendo que a gente estava praticando advocacia predatória. É você advogar de graça. Aí é que está. Eles perverteram a lógica. Eu estava lá praticando pro bono, mas para eles era advocacia predatória. Por quê? Porque tinha 32 mil advogados inscritos na OABDF e eu estava prejudicando a vida daqueles advogados. Eu e tantos outros que foram. Então, assim, não é fácil você lutar contra o sistema, como vocês já falaram aqui antes, né? O Kogo já estava aqui. Você precisa se preparar. Como é que você se prepara? Eu já passo a palavra para ele, ele quer fazer uma pergunta. Eu faço Krav Maga. Agora estou um pouco parado, mas eu faço Krav Maga. Krav Maga não tem regra, não tem competição. E um dos princípios é: eu não guardo rancor de ninguém, eu só guardo o nome. Segunda coisa, eu tenho uma pastora alemã no meu apartamento. E eu não deixo ninguém tocar na minha pastora. E as pessoas se aproximam e a primeira coisa que elas fazem é querer passar a mão. Eu puxo a cachorra e falo: eu te dei permissão para mexer na minha propriedade? É sério, gente, eu me porto desse jeito. Minha cachorra fez cocô na frente da casa de uma senhora e ela esticou pela janela a mão para colocá-la. Eu falei: eu permiti a senhora colocar a mão na minha cachorra? Ai, porque ela é brava? Eu falei: eu treino para ser, porque senão para que eu estou gastando uma dinheirama com cachorro de raça para me proteger? Ah, é verdade, faz sentido. Ah, mas eu sempre tive cachorro. Eu falei: então isso te torna uma autoridade em caninos. E ela paralisou, porque ela não sabia o que responder. Eu fui grosso? Eu quero que cada um olhe para mim. Pode dizer. Fui grosso? Porque falar a verdade é grosseria. A verdade tem autoridade por si só. Não, mas você percebe? Veja, não leve para o pessoal. Não existe forma, meu anjo. Existe a verdade, como o Mauro falou, como o Cogos falou. A verdade é a verdade. Eu só respondi para ela no mesmo tom que ela falou comigo. Você tentou mexer na minha propriedade. Eu devia ter dado um tabefe. Mas não pode. Isso é proibido. Isso é agressão. Eu sou advogado, eu não vou agredir ninguém. Então eu respondi a uma injusta agressão à minha propriedade na mesma proporção dela. Eu autorizei a senhora a colocar a mão na minha propriedade. Isso não aconteceu só uma vez, tá? Minha cachorra é bem bonita. É um pastor alemão cinza, não sei se vocês conhecem. Ele é... não é aquele cinza claro. Ele é a raça originária da Polônia, a mais próxima dos lobos, que são os originais do pastor alemão. Então, assim, ela é um cachorro de trabalho. Ela já é criada
e reproduzida para proteger o seu dono. Aí estou na porta do supermercado, minha esposa entrou, a mulher já passa por mim e já vai pôr a mão no cachorro. Eu puxei o cachorro, como assim? Então daqui a chave do seu carro. Ah, então pode mexer na cachorra? Você me pediu? Não, eu não pedi, me desculpa. Eu falei, agora, não tem desculpa. Você já tentou colocar a mão na minha propriedade. É como eu tentar tirar a chave do seu carro e levar seu carro. Então, para responder aquela senhora ali, isso não é rudeza. Isso não é má educação. Isso é a reação a uma injusta provocação. Se eu não tivesse sido provocado, para que eu ia reagir? Voltando ao tema, vai passar pela minha cachorra, para entrar no meu apartamento, vai passar pela minha cachorra, e se não gostar de cachorro, a gente já fica com a antena ligada. Vai passar por mim, se for uma agressão para tentar agredir minha família, e vai passar pelas minhas 2 armas. Mas óbvio, né? A gente não vai abrir a porta para quem a gente não conhece. Então, nós que somos de direita, que somos conservadores, a gente infelizmente está relegado a um grupo reduzido de pessoas no nosso convívio. E isso eu chamo de depuração. E essa depuração passa por vocês defenderem indiscriminadamente a verdade. Se calar, como o Cogos estava falando aqui, se calar, que é o que nós fizemos por 40 anos, nos trouxe até aqui. Ah, eu não vou responder a ela porque vai parecer rude. Ah, eu não vou responder a ele porque pode ser politicamente incorreto. Ah, eu não vou responder, não vou falar que ele está gordo, você está com sobrepeso. Olha, era melhor você praticar um pouquinho de exercício. Porra, Cogos, cuida da saúde? Isso é agressão? O cara me manda fazer regime em Minas Gerais, cara. Escolhe outro lugar. Queijinho, doce de leite, pão de queijo. Queijo aí. Gente, é assim, eu vejo as expressões de vocês e, ao mesmo tempo que eu fico otimista pela quantidade de pessoas que tem dentro dessa sala, praticamente todas as cadeiras ocupadas, eu me sinto desmotivado por causa das dúvidas. Cada um de vocês aí está com dúvida se deve fazer o que eu acabei de falar ou não. Se deve fazer o que o Mauro acabou de falar para vocês ou não. Nós não somos uma nação. Porque nós não seríamos capazes... Eu não te conheço, qual que é o seu nome? Sim. Você acha que eu seria capaz de te defender de uma injusta agressão ou não? Qualquer pessoa poderia. Mas você, olhando para mim, você acredita que eu faria ou eu simplesmente pegaria o celular para filmar ou então olharia a saída estratégica pela esquerda ou a outra direita e iria embora? Esse é o problema. Vocês falaram muito, eu vou devolver a palavra para ele. Vocês dois falaram muito da Constituição Americana, segunda emenda e primeira emenda. A segunda emenda só existe para proteger a primeira. Qual que é a primeira? O direito à liberdade de expressão. Eu não vou abrir mão nunca da minha liberdade de expressão. Eu fui condenado por injúria racial. Eu paguei pena, paguei cesta básica. Para um indivíduo que trabalhava no meu condomínio, estava bêbado, e eu simplesmente fui até lá para tirar a pinga dele, porque ele estava no horário de trabalho. E eu, na verdade, eu não tirei, eu não ranquei. Falei, o senhor precisa parar de beber, o senhor vai voltar para trabalhar? O senhor já está dispensado. Não, eu estou no meu horário de folga. Não. O senhor pode até não conhecer a lei, mas é a minha obrigação aqui falar para o senhor está em horário de trabalho. Nós não discutimos, ele respondeu para mim que ele fazia aquilo há 20 anos. Que ele era... como é que ele falou? Gerente predial há 20 anos. Eu falei, isso não significa dizer que o senhor é competente ou não. Eu não estou aqui para julgar sua competência. Estou aqui para julgar o que o senhor está fazendo no horário de trabalho. Pela sua segurança e das crianças que estão lá. Porque a gente tinha piscina, não tem, né? Tem piscina, tem fosso do elevador, e eu já sabia que de vez em quando ele levava a criança lá para cima para ver o elevador lá de cima. Para ver a casa de máquina. Então olha o risco que as pessoas estavam correndo.
E aí, numa determinada altura, eu disse para ele, olha, o senhor conhece o Caivano por outras pessoas, então deixa eu dizer para o senhor o que eu sou. Eu sou atirador, eu sou kartista, eu corro na rua, eu faço Krav Maga, mas, além de tudo, eu sou advogado. Então, o direito está aqui, no código, embaixo do meu braço. E não vai ser o senhor que vai tentar subverter o que eu estou dizendo. Quer pensar, quer dizer, eu estou chegando no meu escritório, quero o caminho para o meu escritório, voltando do almoço, e eu vou mandar um e-mail para o síndico. Só que o síndico era um corrupto que eu já tinha feito 5 inquéritos contra ele. Eles conseguiram plantar, por isso que o que acontece com Bolsonaro e com todas essas pessoas não me surpreende e eu fui lá defendê-los. Porque plantaram uma testemunha. E eu não pude me defender. A juíza discutiu comigo, o meu advogado tinha outra audiência, nós pedimos adiamento, ela não deixou. Eu compareci para não ser revel, mas não fiz a minha própria defesa, ela queria que eu fizesse a minha própria defesa. Falei, não sou obrigado a fazer, eu tenho advogado constituído nos autos. Para resumir tudo isso, eu fui condenado a 1 ano e meio de cadeia, como eu sou réu primário e o crime é de menor potencial ofensivo, eu fui condenado a 400 e tantas horas de serviço social e a 3 salários mínimos de cesta básica. Eu paguei as cestas básicas e paguei metade e entrei com pedido de detração penal. Se ela vai acatar ou não, pelo menos eu estou ganhando tempo, eu só volto a prestar serviço quando ela falar, não, você não vai, você vai ter que fazer. Mas eu não acredito, eu acredito que vai dar certo. Por que eu disse isso? Porque quando a gente defende os nossos direitos, quando a gente defende os nossos valores, a gente tem que estar ciente de que pode ter consequência. O nosso ato pode ser facultativo, a consequência não. Porque até a omissão tem consequência, não tem, Clóvis? Até a omissão tem consequência. E nós nos omitimos nos últimos 40 anos. Então, eu vou encerrar definitivamente, agradecendo mais uma vez a vocês e pedindo encarecidamente, pensem nisso tudo que vocês ouviram hoje. Obrigado. E tem uma questão importante que o Caivano falou sobre ato e consequência, porque nós vamos responder pelos nossos atos. Agora, as consequências não dependem de nós, mas os atos vão pesar contra nós. E a omissão é um ato. E muitas vezes pode ser dos piores, tanto é que no ato penitencial você fala, né? Peço perdão aí pelos atos e omissões. Né? Agora, tem um pecado muito grave que é o respeito humano. Parece uma palavra bonita, respeito humano. Mas é justamente quando a pessoa tem medo de fazer o certo, porque ela acha que vai pegar mal, ela acha que vai ficar mal diante dos outros, ela quer ser respeitada por pessoas falíveis igual a ela, quando na verdade nós temos que pensar só na opinião de uma pessoa, né? Lá em cima. Agora, uma coisa interessante é que as ditaduras, elas funcionam... Opa, deixa eu pegar isso. As ditaduras, elas funcionam se capilarizando. O ditador terceiriza a sua atitude ditatorial. Como? Fazendo a população mesmo atuar como uma repetidora dos ditadores. E isso aconteceu em todos os regimes totalitários, aconteceu na Alemanha Oriental, na República Democrática Alemã, onde você tinha os filhos denunciando os pais por terem atitude antirrevolucionária. Quer dizer, é a total destruição da família. Exatamente. O pessoal que grita sem anistia faz exatamente isso. Mas nós também fazemos isso. Nós aqui, de direita, conservadores, fazemos exatamente a mesma coisa. Sabe quando? Quando nós nos calamos. Não, eu não vou me expressar, eu não vou defender meus direitos. Bom, você está censurando os outros. Na verdade, quem são os outros? Você mesmo. A hora que você perde a grande virtude da coragem moral, que é a base para exercer concretamente todas as outras virtudes, e se cala, você é um censurador. Você está censurando a si próprio. Você está sendo um repetidor da ditadura. Uma coisa que eu notei é que muita gente, durante a ditadura sanitária, foi estudar ali as opiniões dos especialistas, dos médicos. Algumas pessoas tiveram a sorte de consultar os especialistas honestos, comprometidos com a ciência verdadeira, comprometidos com a verdade. Eu tenho grande admiração por essas pessoas. Dr. Zeballos, Dr. Anísio Yamaguchi, são pessoas excelentes, cientistas, médicos de primeira. Mas eu vou falar uma coisa, por mais que eu admire eles, eu não acompanhei tanto, pelo menos no começo. Depois eu até quis saber o que eles falavam para servir de argumento, mas no começo eu não me preocupei em seguir,
Porque eu já pensei o seguinte, não, a liberdade é um princípio que não depende da opinião dos cientistas. Porque a ciência é falseável, é questionável, a liberdade não, o direito natural não. Então, a ideia de que a liberdade individual não pode ser violada pelo Estado é inegociável. A ciência é o estudo da criação, a ciência é como você dá justificativas racionais para as crenças razoáveis sobre o mundo criado. Ela não diz respeito à ética, à parte normativa sobre o que é virtuoso ou vicioso. A perda da liberdade, ela se baseia no vício. Em vez de eu assumir as responsabilidades e as possíveis consequências e riscos dos meus atos livres, eu vou depositar as falsas esperanças nas políticas públicas. Então, a liberdade ela não começa como um direito. Você acha que o governo vai te dar liberdade. Isso não é liberdade. Isso é uma migalha indigna. A liberdade começa como um dever interno de eu vou exercer o meu ato livre, mesmo que isso tenha riscos. Quando os romenos se rebelaram contra o ditador comunista Ceausescu, eles não tinham armas, eles não tinham a imprensa oficial, eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham é o saco cheio, o dever moral e o apoio dos seus familiares, dos seus amigos. Eles enfrentaram o governo comunista do Ceausescu e muitos romenos morreram fuzilados. Mas até que eles eram em maior número e venceram. Alguém certamente disse, olha, nós não podemos fazer isso, o governo vai atirar em nós. Corre-se esse risco. Eles falaram, não é risco, o governo vai atirar em nós. E vai morrer gente dos nossos. Mas é o que tem que ser feito. E eles fizeram. Uma das questões da liberdade de expressão é a possibilidade de cometer o erro, né? Então, eu tenho um pensamento, aí eu me expresso e gero a possibilidade de ser corrigido. Olha, isso que você disse está errado por causa disso, e eu posso levar o tempo que for necessário. É assim que funciona a educação, né? O aluno fala, o professor corrige, e dentro dos processos mentais ele vai chegar a alguma conclusão. Isso vale também para os textos, né? Então, eu estava falando da ligação de religião e vida intelectual, e aí a importância dessa questão da expressão é a inveja. A inveja, qual que é o grande problema da inveja? Ela é você ficar triste pela felicidade do outro, você querer ter o que o outro tem. No capitalismo, isso é o padrão, né? Eu tenho uma empresa que está com sucesso, eu vou concorrer com ela. Ele está com sucesso, eu abro uma concorrência pública, eu falo que quero chegar lá, e isso não é inveja, eu estou dizendo e está sendo público. O grande problema da inveja é que ela é oculta, né? Eu desejo, eu lido com você muitas vezes, né? Então, assim, o grande problema de um texto que pode ter por trás uma inveja é que eu não sei se eu posso dar credibilidade naquele argumento e ele pode me levar ao erro. Então, o grande problema da inveja é você ocultar esse desejo. Você acha que, de uma certa maneira, né, esse silêncio, né, é jogar todo mundo num limbo de nunca poder melhorar ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, de obrigar todo mundo a cometer um pecado, porque eu só posso funcionar, se eu não posso dizer, eu só posso desejar, querer essa competição em silêncio. Você acha que tem esse sentido também? Eu não tenho a menor dúvida que tem esse sentido. Eu vou pegar o gancho do que não sei se foi proposital, se ele pensa dessa maneira, mas quando ele diz que liberdade inclui, obviamente, a liberdade de expressão, é um direito natural, eu defendo, contrário à avassaladora maioria dos juristas, que o direito à liberdade de expressão é um direito absoluto. Absoluto vem da concretude do conhecimento, né? Ou do desconhecimento. Se eu não conheço, eu não tenho como relativizar. Então, aí eu pergunto, é possível eu saber o que você vai dizer? Não, né? Eu não leio o pensamento. Então, se é o conhecimento que vai libertar a minha mente para que eu possa relativizar aquilo que você disse, o direito à liberdade de expressão é absoluto. É claro que, quando eu estou lá no Faroeste, ou mesmo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, eu não sou tão polido assim. E aqui eu também não vou ser.
Tem 3 colocações que eu gostaria de fazer para vocês sobre liberdade de expressão. Ela advém, obviamente, da opinião, né? E opinião é que nem o símbolo do cobre. Vocês sabem qual é o símbolo do cobre na tabela periódica? É o Cu, né? Cu. Está lá no elemento 28 da tabela periódica, não é? Então, o que isso nos leva a entender? Primeiro, opinião. Cada um tem a sua. Segundo, você pode dizer o que quiser, pode sair merda. Não vai transformar essa merda em chocolate. E ainda podemos tirar uma terceira. Você não vai me convencer que eu deva comer aquilo que você acredita que seja chocolate. O problema no Brasil, aí respondendo diretamente à tua pergunta, é que só o fato de alguém falar, baseado de repente em quem ela é, o que ela faz, quais são os títulos dela, que é o discurso de autoridade de Schopenhauer, aquilo se torna uma verdade e não pode ser discutida. E aí eu vou finalizar e passar para ele responder também para dizer o seguinte: qual a diferença de eu não poder falar de vacina, de eu não poder questionar vacina e eu não poder questionar urna? Agora, só respondendo um pouquinho do que ele falou, você pensa o seguinte, né? Existem 10 mandamentos. E o 6º mandamento, ele diz respeito a viver uma vida casta. E existe o 7º mandamento, que é não roubar, né? Agora, por que então tem o 9º e o 10º? Que é não cobiçar a mulher alheia, se já tem o 6º, ou não cobiçar os bens alheios, se já tem o de não roubar, né? Porque não é só uma questão de não roubar os outros, ou não cometer adultério com a mulher dos outros, né? De se eximir desses atos. É uma questão de não pensar de forma invejosa, que a Bíblia está nos exortando. E você falou muito bem. Quando o governo impõe a censura, o que acontece? O desejo de se comunicar fica represado. E esse represamento acaba fazendo mal para a pessoa. Ela começa a ter os pensamentos contaminados por coisas que ela nunca vai poder realizar, e ela começa a transformar isso em maus pensamentos. Só que eu acho que eles fazem pior do que isso. A censura, ela tem o objetivo de criar conflito na sociedade. Porque qual é o grande problema social? Você se incomoda se você sair aqui na rua e tiver alguém pensando mal de você? Não, desde que essa pessoa não te agrida e não te roube, você está bem, você está vivendo em paz, certo? Então, o grande ponto do direito, Caivano me corrige se eu estiver errado, é evitar que as pessoas cometam atos agressivos. Agora, se a pessoa está pensando mal de mim, eu quero que se dane, certo? E, justamente, se ela chegar para mim, Cogos, eu te acho... Se a pessoa chegar para mim e falar, Cogos, eu te acho um babaca, um feio, um escroto, fala, dane-se, cara, pedir sua opinião. Tá? Eu te acho a mesma coisa, pronto. Né? O meu problema é se ela me agredir. E aí, justamente, a ideia da censura é a perversão da função do direito, porque a função do direito é evitar esses conflitos que resultem em agressão. E aí, o que as leis de censura, de politicamente correto, de me ofendeu, fazem? Transforma um pensamento subjetivo, que é me ofendeu, em uma possibilidade institucionalizada de agressão. Ele me ofendeu, agora eu vou usar o aparato estatal para agredi-lo. Então, não é o Estado promovendo a paz e a harmonia, é o contrário, é transformando opiniões e pensamentos em arma institucionalizada. Isso só vai gerar mais conflitos na sociedade e potencializar mais ainda a inveja. Por quê? Eu invejo os bens daquele cara. O que eu faço? Chego para o governo e falo que ele me ofendeu. Perfeito. A gente já vai terminar, estamos chegando no final. Agradecer a presença de todos vocês. Eu não quero levar multa por exceder o tempo limite, mas deixar uma mensagem final, pegando o gancho do Mauro Mendonça, que ele falou anteriormente, a respeito de cada um de vocês tem o poder para fazer totalmente a diferença, basta tirar a bunda da cadeira e começar a agir. E isso realmente é uma verdade, porque existe um diferencial, poucas pessoas agem, e o maior diferencial de todos é você colocar tempo no que você... fazer o movimento se mover. Então, não adianta ter um movimento igual vários existem por aí, mas que as pessoas não colocam tempo suficiente nele para que ele progrida. Então, é só isso que eu queria dizer e encerrar por hoje. A gente vai ter o after agora no Amarelinho BH aqui do lado. Praça da Liberdade, está acontecendo o quê? Na Praça da Liberdade está a reunião, o Bruno que mandou para mim. Pessoal, eles mandaram no WhatsApp, reuniram o pessoal todo na Praça da Liberdade de 16 horas até 8 horas. Aí falou, Michele, avisa o pessoal aí da palestra
que a gente não vai estar no amarelinho. Sinalize ao pessoal do evento que o after não deve ser no Amarelinho, e sim na Praça da Liberdade. Eles estão lá desde 4 horas da tarde. Aqui, ó. Mandaram aqui, ó. Toda a direita de BH. Beleza, então fica na escolha de cada um de vocês. Então vão ter 2 afters, um aqui no Amarelinho BH e outro na Praça da Liberdade. Aí vocês dividem os grupos aí para saber quem que vai para qual lugar. Obrigado pela presença de todos. Vamos encerrar por aqui.